Meus amigos, o tema, objeto da nossa apresentação, diz respeito a... É o seguinte: é preciso abandonar o neoliberalismo no Brasil para promover seu desenvolvimento. O que nós pretendemos demonstrar é a necessidade imperiosa de abandono do modelo econômico neoliberal implantado em 1990 no Brasil, porque o seu fracasso é evidenciado pelos péssimos resultados obtidos nos planos econômico e social, e nossa tese é que devemos substituí-lo pelo modelo nacional desenvolvimentista, nos moldes keynesianos, em que o Estado assumiria o papel de indutor do desenvolvimento econômico e social. O modelo econômico neoliberal, meus amigos, foi adotado globalmente como um projeto político lançado pela classe capitalista em escala mundial, quando o sistema capitalista mundial apresentou declínio na sua lucratividade do capital, e se sentiu muito ameaçada política e economicamente nos fins dos anos 60 até os anos 1970 pelas bandeiras que eram levantadas em vários países do mundo em defesa do socialismo. Então, o neoliberalismo representou uma tentativa de fazer com que a economia capitalista mundial voltasse a crescer e se desenvolver. Mas isso não aconteceu nem globalmente, nem em escala ao nível dos países, como é o caso do Brasil. O modelo econômico neoliberal adotado no Brasil contribuiu para provocar uma verdadeira devastação da economia brasileira, desde sua implantação em 1990. E isso se configurou, primeiro, no crescimento econômico pífio. Nós vamos mostrar com números, com gráficos, que o neoliberalismo provocou um crescimento econômico pífio. Segundo, houve queda na taxa de investimento na economia brasileira, apesar dos ideólogos do neoliberalismo defender a tese de que, com a abertura da economia brasileira, com o neoliberalismo, haveria a entrada de capitais externos e o país se desenvolveria em níveis elevados. Isso não aconteceu também. Então, houve queda na taxa de investimento da economia brasileira, taxa de investimento não só por parte do poder público, do próprio governo federal, que ficou financeiramente, digamos assim, teve sua economia, sua situação financeira comprometida, e isso impediu que o próprio governo investisse, sobretudo em infraestrutura. E também não houve os investimentos externos que os neoliberais afirmavam que ocorreria, e também o investidor privado brasileiro também não investiu, até porque, com a economia apresentando taxa de crescimento em níveis baixíssimos, muitos dos detentores de capitais no Brasil preferiram aplicar da especulação financeira. Outro problema que ocorreu, além da queda do crescimento do produto interno bruto, queda na taxa de investimento da economia, houve também a desindustrialização da economia brasileira. Nós depois vamos mostrar como ocorreu esse processo e as causas determinantes desse processo. Na realidade, essa desindustrialização teve a ver com a abertura da economia, na medida que houve invasão no país de produtos importados de baixo custo, sobretudo da China. Então a indústria brasileira, ela ficou inviabilizada, porque não teve condições de competir com esses produtos importados. Então a desindustrialização da economia brasileira tem muito a ver com a abertura da economia para produtos
importados que entraram no país de forma facilitada pelos governos neoliberais que governaram o nosso país. Houve agravamento também dos problemas sociais do Brasil, devido ao aumento da concentração da renda. Houve aumento do desemprego e também aumento da extrema pobreza. E, finalmente, para agravar ainda mais o quadro, o próprio Estado brasileiro, o governo brasileiro ficou incapacitado de solucionar os problemas econômicos e sociais do país. Porque durante esse período, sobretudo a partir do governo Michel Temer e Jair Bolsonaro, foram adotadas duas políticas que foram determinantes da incapacitação do Estado brasileiro. A política do teto de gastos públicos e a autonomia do Banco Central. Vamos analisar cada um desses pontos mais adiante. Com relação às taxas de crescimento decenal do PIB, é importante, eu tenho aqui uma figura que deixa bastante evidenciado que a situação do Brasil, a partir da introdução do modelo neoliberal, significou um retrocesso. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui dados de 1901 até 2020, da taxa de crescimento decenal da economia brasileira. E por esses números, dá para perceber claramente que, por exemplo, na época da República Velha, de 1901 até 1930, a taxa média de crescimento decenal do PIB foi da ordem de 4,3%. Veja bem, taxa de crescimento anual, considerando a década, cada uma das décadas. Por exemplo, de 1901 a 1910 foi de 4,2%. De 1911 até 1920 foi 4,2%. De 1921 a 1930 foi 4,5%. Então, durante a República Velha, nós tivemos, na média, 4,3% de crescimento anual do PIB. Já a partir de 1930, com Getúlio Vargas, que foi, digamos assim, um mentor, foi o responsável pela modernização da economia brasileira e que adotou o modelo nacional desenvolvimentista, em que o Estado passava a ter um papel fundamental na indução do desenvolvimento do país. A economia brasileira evoluiu de 4,4% ao ano na década de 1930 a 40 para 8,6% na década de 1970 a 1980. Já a partir da década de 1990, com a introdução do modelo neoliberal, a economia brasileira apresentou taxas de crescimento ridículas, da ordem de 1,6% de 1980 a 90, 2,6% de 1990 ao ano 2000, de 3,7% de 2000 até 2010 e de 2010 a 2020, 0,8%. Então, esse quadro aqui deixa evidenciado que a introdução do que na época do modelo nacional desenvolvimentista, a economia brasileira evoluiu de 4,4% para 8,6%. Isso de 1930 a 1980. Já a partir de 1990, com a introdução do modelo neoliberal, a economia brasileira apresentou essas taxas pífias de crescimento econômico, e aqui até 2020, de 0,8%. Então, esses números, esses gráficos, esses dados foram produzidos pela Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IPEA e do IBGE. Então, são dados oficiais. E nós temos aqui um outro gráfico que apresenta a situação de 2011 a 2023, que é o período mais recente.
E aqui dá para perceber claramente que as taxas de crescimento chegaram a ser até negativas durante, por exemplo, em 2015, houve uma taxa de crescimento negativa do PIB do Brasil. Em 2015 e 2016. E tivemos taxa de crescimento negativa também em 2020. Mas, de 2011 a 2023, na média, a taxa de crescimento foi da ordem entre 1% e 2% do PIB. 2% anuais para o crescimento do PIB. Entre 1% e 2%, na média. Então, esse gráfico aqui deixa bastante evidenciado que o modelo econômico neoliberal fracassou, digamos assim, do ponto de vista de contribuir para o crescimento da economia brasileira, que apresentou taxas de crescimento ridiculamente baixas. O modelo econômico neoliberal implantado em 1990 é o grande responsável também pela queda nas taxas de investimento na economia brasileira. Nós vamos demonstrar uma figura em que deixa bastante claro que a adoção do modelo econômico neoliberal implantado em 1990 resultou na queda das taxas de investimento na economia brasileira, ao contrário dos discursos dos defensores do neoliberalismo, que afirmavam que a abertura da economia, que é uma das teses do neoliberalismo, significa, entre outros aspectos, a abertura da economia para os capitais externos, para produtos importados. Quer dizer, a economia brasileira passou a recepcionar muitos produtos importados, que depois nós vamos mostrar o impacto que isso produziu sobre a nossa indústria. Mas, no que diz respeito à taxa de investimento, houve também queda nas taxas de investimento, ao contrário dos discursos dos defensores do neoliberalismo, que afirmavam que a abertura da economia brasileira atrairia investidores estrangeiros, que não aconteceu. Com a adoção do modelo econômico neoliberal, de 1989 a 2019, houve queda na taxa de investimento público e privado da economia brasileira, que caiu de 27% do PIB em 1989 para 16,4% do PIB em 2019. E essa figura que nós vamos demonstrar deixa bastante claro essa queda. Aqui, por exemplo, nós temos dados de 1909. Veja, desde quando nós coletamos essas informações. De 1909 até 2021. Esses dados aqui mostram que, por exemplo, de 1909 até 1930, a taxa de a economia brasileira, a taxa de investimento era, digamos assim, errática. Havia crescimentos em um determinado período, depois uma queda acentuada em outras. Então não era um crescimento firme. Mas na média, vamos dizer assim, a taxa de investimento na economia brasileira, de 1909 até, até 1930, ou seja, o período da República Velha, foi uma taxa de crescimento da ordem de 11% ao ano. Ou melhor, 11% do PIB. Então essa era a taxa de investimento. A relação entre o investimento e o produto interno bruto desse período correspondeu a 11% em média. Já a partir de 1930 até 1989, a taxa de investimento na economia brasileira evoluiu de 7% até alcançar 27% em 1989. Isso movido pela política nacional desenvolvimentista dos diversos governos que governaram o país durante esse período. Começando por Getúlio Vargas, que governou de 1930 a 1945. Depois veio o período de governo de Juscelino. Aliás, depois houve um novo período de Vargas, de 1950 a 54. E depois o governo de Juscelino Kubitschek, de 55 a 61. E, posteriormente,
de 1964 até 1989, pelos governos militares. Então, durante esse período, a política adotada pelo Brasil foi nacional-desenvolvimentista, em que o governo exercia um papel fundamental como indutor do desenvolvimento econômico e social do país. Já a partir de 1989, passou a haver uma queda na taxa de investimento, exatamente quando foi introduzido o modelo econômico neoliberal, em que se afirmava que o país alavancaria os investimentos, principalmente os capitais externos. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário. A taxa de investimento, que era de 27% em 1989, caiu em 2021 para 17,1%. Ou seja, caiu de 27% para 17,1%. Quer dizer, e essa curva aqui é declinante. Existe uma tendência de queda. Por exemplo, se o modelo econômico neoliberal persistir, a tendência vai ser de queda na taxa de investimento, simplesmente porque, como a economia não cresce, então os investidores eles vão preferir investir nos países onde as taxas de crescimento são mais elevadas, ou não havendo um país onde a economia é altamente, apresenta taxa de crescimento elevada, vão investir na especulação financeira. Então, de modo geral, é essa a tendência de todo investidor capitalista. Quando a economia de um determinado país não vai bem, a tendência dos capitalistas locais é de aplicar seus recursos na especulação financeira, ou seja, na compra de títulos do Tesouro, por exemplo, aproveitando do fato de que a dívida pública brasileira cresce de forma sistemática ao longo do tempo. Então, a aquisição de títulos do Tesouro Brasileiro, com taxa de juros também extremamente elevada, que tem sido praticada no Brasil, e isso favorece ao especulador financeiro investir na especulação financeira. Bem, então, nós temos aqui esse gráfico, que deixa bastante claro. Nós temos aqui a época da República Velha, de 1909 até 1930, e de 1930 até 1989, a evolução foi essa. Saiu de 7% para 27%. E agora, com o modelo neoliberal, a economia está regredindo. A taxa de investimento de 27% para 17% do PIB. Então, esse é o quadro lamentável em que nós nos encontramos com a adoção do modelo econômico neoliberal. Bem, então, com a adoção do modelo econômico neoliberal, de 1989 a 2019, houve queda na taxa de investimento público e privado na economia brasileira, que caiu de 27% do PIB, conforme lhes falei, em 1989 para 16,4% do PIB em 2019, conforme nós mostramos na figura. Fato esse que explica a queda ocorrida no crescimento do PIB no mesmo período, porque existe uma correlação entre investimento e o crescimento do PIB. Quanto maior é o investimento na economia, maior é o crescimento do PIB. Existe uma correlação perfeita entre investimento e crescimento do PIB. Como a taxa de investimento foi declinante no período da adoção do modelo econômico neoliberal, a consequência foi a queda no crescimento do PIB, conforme nós mostramos na figura anterior. E isso explica a queda ocorrida no crescimento do PIB, no mesmo período. E o Brasil ter sido levado à estagnação econômica em que se encontra no momento. E, consequentemente, ao aumento vertiginoso do desemprego, a queda no consumo das famílias e a falência generalizada de empresas no país. Então,
Esta figura que nós lhes mostramos, essa aqui, da taxa de investimento, deixa evidenciado o contraste entre as taxas de investimento do período de 1989 e 2020, com as taxas de crescimento entre 1930 e 1989, quando foi adotado o modelo econômico nacional desenvolvimentista, nos moldes keynesianos. Quando nós falamos moldes keynesianos, significa o quê? Que o Lord Keynes, o mentor desse modelo, ele defendia que o Estado deveria ser um agente ativo como indutor do desenvolvimento econômico e social, para assegurar um pleno emprego e o crescimento econômico sustentável. Ele defendia essa tese do Estado ser um agente ativo como indutor do desenvolvimento econômico e social. Isso aconteceu no Brasil de 1930 a 1989. E houve voltosos investimentos nesse período. E como eu lhes falei, quanto mais ocorrem investimentos, maior é a expansão da economia e do PIB. E houve nesse período voltosos investimentos do governo federal na expansão da infraestrutura econômica, de energia, transportes e comunicações, e da infraestrutura social, educação, saúde, habitação e saneamento básico. E investimentos privados nacionais, estatais e estrangeiros na expansão da indústria, do comércio e do serviço. Foram esses investimentos que contribuíram para o elevado crescimento do PIB do Brasil de 1930 a 1980. É importante destacar que, ao ser adotado o modelo nacional desenvolvimentista a partir de 1930, o Brasil, os governos brasileiros investiram fortemente na industrialização do país. Nós passamos a produzir internamente o que antes era importado, em grande volume, e além disso passou a investir na infraestrutura de energia, transportes, comunicações, educação, saúde, saneamento básico, habitação, etc. Foram estes investimentos que contribuíram para o elevado crescimento do PIB de 1930 a 1980, que nós mostramos naquela figura, naquela primeira figura em que nós apresentamos a expansão da economia brasileira de 1930 até 1980. O modelo econômico neoliberal implantado em 1990, a gente pode constatar que é o grande responsável também pela desindustrialização do Brasil, no período 1989-2019. E nós vamos mostrar uma figura em que isso fica bastante claro. A análise da figura, dessa figura que vamos lhe mostrar, deixa bastante evidenciado. Nós temos aqui, com dados de 1947 a 2019, nessa figura aqui, fica bastante evidenciado que de 1990 até o momento atual, há um processo de desindustrialização. E como é que a gente mede isso? Mede isso com a contribuição da indústria na formação do PIB. Ou seja, o valor da produção industrial cada ano, dividido pelo PIB, chega a um determinado percentual. Por exemplo, de 1947 até 1989, a participação da indústria na formação do PIB evoluiu de 16% em 1947. Veja que esse 16% já foi alavancado pelo que foi realizado a partir de 1930, durante o governo Getúlio Vargas. Esse 16% já significou um avanço, porque praticamente a indústria brasileira não existia na década de 30. Quer dizer, o governo Vargas foi responsável
pelos 16% que está indicado aqui como participação da indústria em 1947. Em 1947, houve um crescimento da participação da indústria na formação do PIB. Por exemplo, em 1961, era 23% do PIB, quer dizer, evoluiu de 16 para 23. Houve uma queda em 1968 para 20,4%, mas depois houve um outro crescimento para 26,8% na década de 70 e alcançou em 1989, 27,3% do PIB. Então a indústria brasileira já foi responsável praticamente por 1/3 do PIB brasileiro. Hoje ela é responsável apenas por 11%, conforme nós vamos demonstrar. O que é que aconteceu a partir de 1990 até o momento atual. Aqui mostra que houve uma expansão da indústria, crescimento da indústria que alcançou 27,3%, que alcançou 27,3%. E a partir desse período, quando foi introduzido o modelo econômico neoliberal, houve o definhamento da indústria brasileira, a tal ponto que hoje a indústria responde por apenas 11% do PIB brasileiro. Quer dizer, houve uma regressão, quer dizer, todo aquele esforço que foi desenvolvido a partir de 1930 até 1980, de expansão da indústria brasileira, foi comprometida com a introdução do modelo econômico neoliberal. Isso aconteceu porque a indústria brasileira passou a enfrentar a concorrência desleal de produtos importados que foi liberada a sua entrada no Brasil pelos diversos governos que existiram de 1990 até o presente momento. Lamentavelmente, nossa indústria praticamente alcançou um nível ridiculamente baixo. E se tudo continuar como está, a tendência é simplesmente acabar com a indústria brasileira. E como todos nós sabemos, todo país desenvolvido tem que ter uma indústria robusta para alavancar seu desenvolvimento. Precisamos, então, evitar que essa tendência de desaparecimento da indústria brasileira se materialize na prática. Isso significa dizer, meus amigos, que o modelo econômico neoliberal contribuiu para a desindustrialização do Brasil. A desindustrialização ocorreu no Brasil devido à abertura da economia brasileira, que fez com que a indústria nacional fosse desmantelada com a competição com os produtos importados. O modelo econômico neoliberal implantado em 1990 é também grande responsável por agravar os problemas sociais do Brasil, com o aumento da concentração da renda, do desemprego e da extrema pobreza. O Brasil, por exemplo, tem a segunda maior concentração de renda do mundo. E isso tem muito a ver com o modelo econômico neoliberal, que agravou a situação. Se antes da introdução do modelo econômico neoliberal no Brasil, o Brasil já apresentava uma excessiva concentração da renda, ela aumentou com a introdução do modelo econômico neoliberal. O Brasil passou a ter a segunda maior concentração de renda do mundo, segundo o relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas, publicado em dezembro de 2019. O Brasil está atrás apenas do Catar, quando analisado 1% mais rico. No Brasil, 1% mais rico concentra 28% ou 28,3% da renda total do país. 1% dos ricos do país, ele detém praticamente 1/3
da renda total do país. No Catar, por exemplo, essa proporção é de 29%. Ou seja, no Brasil, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. Ou seja, os 10% mais ricos detêm 41,9%, quase que a metade, entendeu, da renda total produzida no país. O Brasil é o país com maior concentração de renda, quando comparado com os países do grupo de países em desenvolvimento dos BRICS, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Índia aparece no ranking com 21,3% da renda total nas mãos do 1% mais rico. A Rússia está com 20,2%. E a África do Sul deixa 19,2% de sua renda total com 1% mais rico. Já o Brasil corresponde a 28,3% da renda total do país nas mãos dos mais ricos, 1% mais rico. Enquanto isso, a China é o país dos BRICS com menor concentração nesse sentido, com 13,9%. Pesquisa comparativa liderada por Thomas Piketty, autor de O Capital no Século XXI, publicado em 2014, aponta que 27,8% da riqueza nacional está em poucas mãos no Brasil. Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país, conforme nós afirmamos antes. A maior concentração do tipo no mundo está aqui no Brasil. É o que indica a pesquisa Desigualdade Mundial 2018, coordenada, entre outros, pelo economista francês Thomas Piketty. O grupo, composto por centenas de estudiosos, disponibiliza um banco de dados que permite comparar a evolução da desigualdade de renda no mundo nos últimos anos. A World Wealth and Income Database, base de dados mundial de riqueza e renda, aponta que o 1% mais rico do Brasil detinha 27,8% de renda no país em 2015. Agora nós detém 28,3% e está aumentando. Segundo os dados coletados pelo grupo de Piketty, os milionários brasileiros ficariam à frente dos milionários do Oriente Médio, que aparece com 26,3% da renda da região. O Brasil também se destaca no recorte dos 10% mais ricos, mas não de forma tão intensa quanto se observa na comparação do 1% mais rico. Os dados mostram o Oriente Médio com 61% nas mãos dos seus 10% mais ricos, seguido por Brasil e Índia, ambos com 55%. Observe que naquela pesquisa anterior que nós apresentamos, o Brasil, esses 10% mais ricos, detinham 41%. Aqui já os dados apontam que o Brasil e a Índia detêm 55%. E a África subsaariana com 54%. A região em que os 10% mais ricos detêm menor fatia da riqueza é a Europa, com 37%. Além de apresentar os piores indicadores de desigualdade social do mundo, a taxa de desemprego, segundo o IBGE, de 6,9% no Brasil, é bastante elevada, com 7,5 milhões de desempregados no segundo trimestre de 2024. A extrema pobreza no Brasil soma 9,6 milhões de pessoas. O grupo de miseráveis no Brasil sobrevive com R$ 145, ou seja, 33,02 dólares mensais. O número de miseráveis vem crescendo desde 2015, invertendo a curva descendente na miséria dos anos anteriores. Por exemplo, no período de 2002 até 2016, ou melhor, até 2014, estava havendo até uma tendência de inversão da curva descendente na miséria. Houve a inversão da curva ascendente, passando a ser descendente da miséria dos anos anteriores. A miséria atinge, atualmente, principalmente estados do norte e nordeste do Brasil, em especial a população preta e parda.
sem instrução ou com formação fundamental incompleta. O modelo econômico neoliberal implantado em 1990 é o grande responsável por incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, ao dificultar sua ação como indutor do desenvolvimento econômico e social, com a adoção da política de privatizações, da política do teto de gasto público, a partir do governo Michel Temer, e da autonomia do Banco Central a partir do governo Jair Bolsonaro, como parte da estratégia do capitalismo neoliberal globalizado de transformar o Estado brasileiro em Estado mínimo. Ressalte-se, meus amigos, que Estado mínimo é o nome dado à ideia do capitalismo neoliberal de que o papel do Estado dentro da sociedade deve ser o menor possível, exercendo apenas as atividades consideradas essenciais e de primeira ordem. Os teóricos do capitalismo neoliberal defendem também a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos. E isso, em certa medida, contribuiu para que em todos os países do mundo houvesse um aumento da dívida pública, porque em muitos países houve redução da cobrança de impostos, houve a privatização dos serviços públicos, e o Estado, a capacidade, digamos assim, de arrecadação de impostos por parte dos governos caiu vertiginosamente, devido às políticas neoliberais que foram adotadas nesse país. Para incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, para viabilizar o Estado mínimo, que esse sempre foi o propósito dos neoliberais, e aqui no Brasil isto está em curso. Bem, para incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, para viabilizar o Estado mínimo, a doutrina neoliberal preconiza a menor participação possível do Estado na economia, com a adoção da política de privatizações de empresas estatais, como a que aconteceu no Brasil, com a privatização. Veja bem, quantas empresas foram privatizadas durante a adoção do modelo neoliberal. Houve a privatização da Usiminas. Veja, todas as empresas eram empresas lucrativas. Privatização da Usiminas, da Selma e Cosinor pelo governo Collor, da Embraer e Companhia Siderúrgica Nacional pelo governo Itamar Franco, da Vale, Telebrás, Embratel, Banispa e Banco Meridional pelo governo Fernando Henrique Cardoso, de rodovias federais como a BR-101, Hidrelétrica Santo Antônio e Hidrelétrica Giral, rodovias como a Ponte Rio-Niterói e a BR-050, e aeroportos como o de Guarulhos e Brasília pelo governo Dilma Rousseff, da Eletroacre e Ceron pelo governo Michel Temer, e Eletrobras e a Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa, BR Distribuidor e Liquigás pelo governo Jair Bolsonaro. Então, essas empresas estatais eram empresas lucrativas. O governo captava recursos e que ajudavam o governo a promover investimentos na economia brasileira. Para incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, foi adotada também a política do teto de gastos públicos, adotada durante o governo Michel Temer, que fez com que o Estado brasileiro ficasse limitado em sua capacidade de promover investimento público, com a asfixia, esse é o termo, com a asfixia financeira em que ficou submetido, e inviabilizou sua capacidade de adotar políticas econômicas, fiscais e monetárias articuladas entre si, com a autonomia do Banco Central, adotada durante o governo Jair Bolsonaro. Então, durante o governo Michel Temer, houve a política do chamado teto de gastos públicos, depois vamos explicar o que é que significa isso, e também a autonomia do Banco Central,
que fez com que nós construíssemos um monstro econômico no Brasil, em que o Banco Central adota uma política monetária que não necessariamente está em sintonia com a política fiscal do governo federal. Quando o correto é que essas políticas elas estejam em sintonia umas com as outras. Então, devido a esses fatores, ou seja, a política do teto de gastos e a autonomia do Banco Central, o governo Lula herdou um Estado brasileiro incapaz de promover o desenvolvimento econômico e social. Esse é um dos grandes problemas enfrentados pelo governo Lula. Porque com o teto de gastos públicos, o governo federal não poderá aumentar o orçamento da União. E a existência de um Banco Central que adota políticas monetárias desconectadas da política econômica do governo inviabiliza a retomada do desenvolvimento do Brasil. Na tentativa de amenizar o ônus da herança maldita da política do teto de gastos públicos, adotado durante os governos Temer e Bolsonaro, o governo Lula instituiu o denominado arcabouço fiscal, que pode ser chamado também de novo teto de gastos públicos. Porque antes o gasto público era limitado pelo crescimento da inflação. Então, na realidade, quer dizer, havia um congelamento do gasto público. Quer dizer, a elevação do gasto público haveria na medida em que a elevação era proporcionalmente ao aumento da taxa de inflação, né, na economia. Então, com o governo Lula, se instituiu o denominado arcabouço fiscal, que é chamado novo teto de gastos públicos, agora condicionado ao aumento da arrecadação. Então, por exemplo, uma das coisas que o ministro Haddad da Fazenda adotou foi para evitar o congelamento do gasto público, que era o que era adotado até o governo Bolsonaro, e ele colocou a questão do aumento da arrecadação. Por exemplo, se houver aumento da arrecadação, então poderia haver aumento do gasto público. Quer dizer, na medida que houvesse aumento do gasto da arrecadação, poderia haver aumento do gasto público. Se não houver aumento da arrecadação, então o gasto público ficaria no nível, aliás, no nível em que estava anteriormente. De modo que representa um avanço em relação à situação anterior, porque na situação anterior havia uma espécie de uma camisa de força que impedia o governo federal de aumentar seu gasto. Praticamente ficaria congelado. Ficou congelado durante os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Com o arcabouço fiscal, o governo Lula poderá aumentar o gasto público desde que haja aumento na arrecadação de tributos para equilibrar as contas do governo. Foi isso que o Haddad tentou fazer durante esse período de governo Lula. Quer dizer, tentar aumentar a arrecadação exatamente para poder aumentar os gastos públicos. E, consequentemente, aumentar o teto ser elevado e não ficar naquele nível de congelamento em que se encontrava anteriormente. Trata-se de um imenso desafio, já que o aumento da arrecadação pública depende da expansão da economia, que, por sua vez, depende do aumento dos investimentos públicos e privados. Então, se você tem uma economia que cresce pouco, então os investidores se sentem pouco atraídos em investir na expansão dos seus negócios e contribuindo para o aumento do produto interno bruto. Em outras palavras, havendo queda na arrecadação pública, o governo Lula não terá capacidade de realizar os investimentos públicos necessários ao desenvolvimento do Brasil e será obrigado a realizar cortes no orçamento da União, como a decisão recente de congelar 15 bilhões no orçamento de 2024, simplesmente porque o orçamento
anterior, quer dizer, o nível de arrecadação que o governo obteve não foi suficiente para garantir que o orçamento de 2024 pudesse ser executado na plenitude. Então, vai ter que cortar 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Um fato evidente: para promover a retomada do crescimento econômico do Brasil, meus amigos, elevar suas taxas de investimento, barrar o processo de desindustrialização da economia brasileira e solucionar os problemas sociais do país, é preciso abandonar o econômico neoliberal, substituindo pelo modelo nacional desenvolvimentista nos moldes keynesianos, com o Estado brasileiro agindo como planejador e indutor do desenvolvimento nacional. Cabe observar que John Maynard Keynes defendia o Estado como um agente ativo e indutor do desenvolvimento econômico e contra a recessão e alta no desemprego. Por exigir um governo maior, essa era a tese de Keynes, por exigir um governo maior como decisor na economia de um país, Keynes acreditava que o capitalismo poderia superar seus problemas estruturais como sistema econômico, desde que fossem feitas reformas significativas, como ele propôs, haja vista que o capitalismo liberal, que dominou a economia mundial até 1945, havia se mostrado incompatível com a manutenção do plano de emprego e da estabilidade econômica. Isso se manifesta também com o capitalismo neoliberal na atualidade. Para o Estado brasileiro recuperar sua capacidade de ação como indutor do desenvolvimento no Brasil, é preciso fazer com que as forças progressistas do país conquistem a maioria no Congresso Nacional, além da Presidência da República, para neutralizar as forças políticas retrógradas, defensoras do neoliberalismo, e colocar um fim na política de privatizações das empresas estatais, da política do teto de gasto público e na autonomia do Banco Central. Para tanto, seria preciso que inicialmente as forças progressistas conquistassem a maioria das prefeituras e câmaras municipais nas eleições municipais de 2024. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque as forças de direita, extrema-direita, as forças conservadoras, se tornaram maioria nas câmaras municipais e nas prefeituras. Diante deste fato, só resta às forças progressistas perseverarem na construção de uma sólida aliança com forças políticas de centro democrático e mobilizarem a sociedade civil organizada para eleger em 2026 um presidente da República progressista, a maioria dos governadores de Estado e a maioria parlamentar no Congresso Nacional de candidatos que estejam comprometidas com os avanços políticos, econômicos e sociais no Brasil. Estas são as condições para o Estado brasileiro abandonar o neoliberalismo. Porque se continuar as coisas como estão, com o Congresso Nacional dominado pelas forças conservadoras, predominantemente neoliberais, essa mudança não vai acontecer. Então, estas são as condições para o Estado brasileiro abandonar o neoliberalismo e promover o desenvolvimento do Brasil em benefício da grande maioria da população brasileira e não apenas dos detentores do capital brasileiro e internacional. Portanto, meus amigos, é preciso abandonar o neoliberalismo no Brasil para promover seu desenvolvimento. E só há um caminho para que isso possa acontecer. É nas eleições de 2026, nós constituímos um Congresso Nacional predominantemente progressista e um presidente da República também que esteja comprometido com os avanços que são necessários para promover o desenvolvimento econômico e social do país. Sem isso, dificilmente nós conseguiremos superar as fragilidades que nós mostramos
ao longo da nossa apresentação. Só assim teremos condições de fazer com que o PIB possa voltar a crescer de forma sustentada. Haver taxas de investimentos cada vez mais elevadas, para dar sustentabilidade ao crescimento do produto interno bruto. Que a nossa indústria possa ser robustecida e que as condições sociais da população sejam melhoradas de forma significativa. Que haja uma redução da desigualdade. Porque é lamentável que o Brasil apresente os piores indicadores em termos de desigualdade em todo o mundo. Espero, meus amigos, que nossa apresentação tenha sido esclarecedora, mostrando a necessidade de que o neoliberalismo seja abandonado no Brasil. Porque seus resultados, conforme eu demonstrei, são nefastos para a população brasileira. Finalizo deixando um forte abraço para todos.